A morte é um dos temas mais fascinantes e perturbadores que a humanidade já se deparou. Diversos filósofos ao longo da história, como Sócrates, Platão, Schopenhauer e Nietzsche, já contribuíram, de certa forma, para formar esse conceito de morte que nós temos hoje em dia. E o mesmo pode ser aplicado também ao conceito de liberdade, outro tema que foi muito estudado por diversos ramos da filosofia. Muitos pensadores já falaram sobre prisão de pensamento, doutrinas que aprisionam. E dentro do heavy metal, o filósofo Steve Harris, mais conhecido como fundador e baixista do Iron Maiden, compôs uma música que junta perfeitamente esses dois conceitos de morte e liberdade, de uma forma única e diferente. Eu estou falando da música Hallowed Be Thy Name. Mas essa linha de pensamento que procura fazer esse diálogo entre morte e liberdade é bem mais antiga. O filósofo francês Michel de Montaigne já pensava assim lá no século XVI. E é interessante ver como é que esse tema acabou ganhando uma vida nova com o Iron Maiden. E nesse vídeo eu vou mostrar a visão particular de Steve Harris sobre esses dois temas e como que ela conflita e complementa a ideia de Michel lá atrás. Então, se você gostou desse tema, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos que também são fãs de Iron Maiden, são fãs de filosofia e que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então vamos lá! Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Maiato, sou jornalista musical e fotógrafo de shows. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa música Hallowed Be Thy Name, ou em bom português, Santificado Seja o Vosso Nome. Essa música foi composta por Steve Harris e lançada no disco do Iron Maiden, chamado The Number of the Beast, em 1982. Muitos até hoje consideram como o melhor disco da banda, mas eu vou ficar aqui falando apenas especificamente sobre essa música. A letra dessa música retrata os últimos instantes de vida de um homem que foi condenado à prisão e ele vai ser morto ali, ele vai ser executado, ele vai ser enforcado por um crime que a letra não deixa bem claro se ele cometeu ou não, mas o que importa aqui para nossa análise é essa proximidade com a morte que mexe com a cabeça dele. Ele se nega a aceitar essa dura realidade que ele vai encarar e apela até para Deus, perguntando se isso realmente está acontecendo ou se não é um sonho maluco que ele está tendo. Ele pergunta até se Deus realmente existe. E se ele existe, por que ele está deixando que isso aconteça com ele? Em outro trecho, o personagem diz que não tem medo da morte, mas ao mesmo tempo ali ele fala que as lágrimas estão escorrendo pelo seu rosto, que ele não consegue parar de gritar. Então, na verdade, o que ele está fazendo ali é tentando se conformar com o destino que ele está tendo ali. Mas com certeza ele está sim presenciando o medo da morte. E aqui a gente já começa a fazer um paralelo entre a morte e a liberdade. Porque esse prisioneiro da música Hallowed Be Thy Name, ele está literalmente preso numa jaula ali, numa cela. A música até fala que ele está preso numa cela. Então a gente já começa a perceber um primeiro plano aí de comparações entre a morte e a liberdade. Aqui no caso uma liberdade física mesmo, ele está literalmente preso numa gaiola, uma jaula, ele está impedido de vislumbrar qualquer tipo de liberdade ali. Mas esse jogo entre morte e liberdade fica ainda mais interessante quando a gente consegue mergulhar um pouco mais profundamente aí nessa comparação e a gente entende o medo da morte também como uma prisão. E é justamente aí que vem a comparação com o pensamento de Michel de Montaigne. Afinal, qualquer medo pode ser considerado uma prisão interna. Quando você tem medo de algo, o seu pensamento acaba de alguma forma ficando aprisionado por isso. Então a gente estabelece aí uma segunda conexão entre morte e liberdade. E a música deixa bem claro ali que ele também tem esse medo da morte. Então ele está aprisionado ali, além de estar aprisionado de uma maneira física, a mente desse personagem também está aprisionada. E agora vamos começar a entender um pouco mais do pensamento desse filósofo francês, o Michel de Montaigne. Ele viveu entre 1533 e 1592, ali ao longo do século XVI. E ele dizia que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Essa é uma das bases principais para entender a argumentação que ele faz. Ele diz que felizes são aqueles que não temem diante do medo da morte. Então vamos voltar aqui para a análise da letra em si da música. Nesse trecho que eu vou colocar agora, o personagem vai contra essa ideia de abraçar a morte para acabar com essa prisão que o medo da morte traz. Será que pode ter havido algum tipo de erro
Difícil controlar o terror que me vence. Será realmente o fim e não um sonho louco? Alguém, por favor, me diga que eu estou sonhando. Não é tão fácil parar de gritar, mas as palavras me escapam quando eu tento falar. Lágrimas rolam, mas por que estou chorando? Essas lágrimas que o personagem se refere, elas são um misto de terror e também de angústia, porque ele não queria morrer, ele considerou injusta essa pena dele. E mesmo que ele considerasse justa, enfim, o medo de morrer permanece ali nos últimos momentos da vida dele. Então, nesse primeiro momento, a gente vê uma divergência aí de pensamento entre o Michel lá atrás e Steve Harris aqui no seu personagem em Hallowed Be Thy Name. Mas em outro trecho, a gente vê que o jogo vira, que o personagem começa a aceitar o seu destino. E pelo menos essa prisão metafórica interna do medo da morte, ele consegue se desvencilhar. Ele não consegue se desvencilhar da prisão de verdade ali, né? A prisão real dele, física. Porque a gente sabe que no final da letra ele acaba sendo realmente condenado e morto. Mas é possível que ele tenha morrido com menos uma prisão aí para conta. E para ter essa libertação de pensamento, o personagem ele vai para uma linha mais religiosa. Vamos dar uma olhada aqui. À medida que ando, minha vida passa diante de meus olhos. Guarde minha alma, pois ela está prestes a voar. Escreva minhas palavras, acredite, minha alma ainda vive. Por favor, não se preocupe agora que eu fui. Eu fui ao além para ver a verdade. Aqui a gente percebe aquela visão clássica cristã da alma que, quando morre, é liberta para uma vida melhor, para uma verdade maior, vai estar perto de Deus. Então é a morte como a liberdade da alma. É uma visão bem cristã e bem religiosa. De certa forma, tem um pouco a ver com a visão de Michel Montaigne, na medida que ambas as visões pregam essa libertação de pensamento e do medo. Ele usa esse pensamento religioso para combater o próprio medo da morte. E isso vai bem de encontro ao pensamento de Michel de Montaigne. Talvez se esse personagem de Hallowed Be Thy Name estivesse num barzinho ali tomando uma cerveja com o Michel de Montaigne, o papo entre os dois ia ser alguma coisa do tipo o Michel falando assim, você tem que se libertar desse pensamento de medo da morte, porque já que você vai morrer, então pelo menos viva bem esses últimos momentos. Acho que ia ser alguma coisa mais ou menos assim. Então, para resumir aqui, vamos ver um quadro que mostra essa diferença entre o pensamento de Steve Harris nessa música e do Michel de Montaigne. Na música Hallowed Be Thy Name, o nosso personagem está literalmente preso em uma cela. E no caso de Michel de Montaigne, a prisão é metafórica, é uma prisão interna. No caso do Iron Maiden, o nosso criminoso ali ele não tem poder de escolha. E no caso do filósofo francês, a ideia é que a pessoa pode escolher ser livre, ou seja, sem medo. No caso do Iron Maiden, o nosso personagem teme o sofrimento. E no caso do filósofo, quem teme o sofrer, sofre ainda mais. E o quarto ponto é o medo em relação à morte, que acomete o nosso prisioneiro no clássico do Iron Maiden. Já para o pensador francês, a ideia é uma libertação em relação à morte. E a grande lição que a gente pode tirar aqui dessa comparação é que a gente precisa valorizar cada minuto da nossa vida. A gente só dá valor realmente à nossa vida, à nossa existência e à nossa liberdade no momento que a gente se vê prestes a perder essas grandes dádivas que foram dadas para a gente. Quando estamos prestes a perder a nossa vida ou estamos num aprisionamento mental, é aí que a gente vê o valor de ser uma pessoa mais leve, uma pessoa com maior liberdade de pensamento. Talvez justamente se a gente se libertar do medo da morte, a gente vai conseguir forças para encarar melhor os desafios do dia a dia. E por fim, a morte por si só não traz a liberdade. O que traz a liberdade é o fim do medo da morte, e qualquer medo que possa acometer as mentes de qualquer pessoa nessa existência.